Se você não consegue valorizar o pequeno que Deus te deu hoje, Uau, como é perfeito. que você vai agir diante daquela benção enorme que você está desejando? É. Talvez o melhor que Deus possa fazer por nós é não nos dar aquilo que a gente quer no momento que a gente quer. Porque o que a gente acha que é uma bênção, Meu Deus. se for dado no momento errado, pode desviar o nosso coração. Às vezes nós não estamos preparados para viver certas grandiosidades. Se o nosso coração não estiver em Deus e nós nos depararmos com algo grande, provavelmente a soberba vai tomar conta do nosso coração. E é por isso que na Bíblia, antes de Deus entregar bênçãos, ele permitia que antes a pessoa fosse muito humilhada, para que a bênção não subisse à cabeça dela. Talvez, se José não tivesse ficado preso por anos, no momento em que ele se tornasse governador, a soberba iria subir a cabeça dele. Talvez. Talvez se Davi não tivesse sido perseguido e dormido em cavernas, o reinado iria mudar o coração dele. Mas porque foi tão humilhado, foi tão abatido, quando alcança a bênção não é capaz de desviar dos seus valores, dos seus princípios. É a forja, é sempre Deus usando. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, porque a humilhação precede a honra, da mesma forma como a soberba precede a queda. Senha no celular, é um motivo para ter briga? Ah, não, dá para relevar? Ou realmente não pode ter, um casado não pode ter senha no celular? André, esse é um caso que eu não consigo relativizar. Para mim, senha em celular é desculpa para traição e ponto final. Isso. Não dar a senha do celular, alegar privacidade no seu celular, privar o acesso do outro ao seu celular é desculpa para traição e ponto final. Eita. Eu penso, que contradição, que paradoxo. Porque a pessoa convive com você, vocês dividem a criação dos filhos, vocês dividem a vida, dividem boletos, às vezes dividem uma empresa. Não há nada mais íntimo do que dividir a criação dos filhos com uma outra pessoa. Sim. Mas na hora que a pessoa pede para olhar o teu celular, você alega invasão de privacidade? Que contradição é essa? Não existe isso. O casamento implica intimidade em tudo. Você entra no corpo da pessoa no ato sexual. Você divide ali os teus fluidos corporais. Sim. Não existe nenhum tipo de restrição. Você vê a pessoa nua, você toma banho com ela. Você está com ela nos momentos ali em que ela está em um estado de indigência, às vezes doente, vomitando, às vezes ali num estado deplorável, porque casamento é sobre isso, é sobre dividir a intimidade, mas quando a pessoa pede para acessar o teu celular, você alega que isso já é íntimo demais, é privado demais? Não, é desculpa para traição, porque a verdade é que a gente só esconde aquilo que no fundo nós sabemos que depõe contra a gente. Então, senha no celular é pretexto? Desculpa para traição. Existe uma diferença muito grande entre privacidade e individualidade. Individualidade é benéfica, é você poder sair com os teus amigos para locais saudáveis, é poder ter um momento para você. Isso é benéfico. Agora, privacidade não. Privacidade, a partir do momento que você quer esconder alguma coisa do teu parceiro, do teu cônjuge, é porque você sabe que se vier à tona, aquilo vai denunciar o erro que existe em você, que você está cometendo e que está tentando ocultar. Porém, saiba que não existe nada em oculto que uma hora não seja descoberto. Qual a importância, por exemplo, de identificar um lugar que não te pertence e sair desse lugar o mais rápido possível? Bom, eu vejo que... Bom, tem uma história que eu gosto bastante, eu vou responder a sua pergunta ilustrando, né, por meio dessa história. Um cachorro estava sentado em um prego e por isso ele estava sangrando muito, chorando, sofrendo. E as pessoas que estavam ao redor perguntaram, mas por que ele não se levanta e sai? E alguém sabiamente respondeu, porque ele ainda não sangrou o suficiente. E André, às vezes na vida nós somos esse cachorro. Nós estamos em situações, em locais que estão causando dor e sofrimento, mas nós continuamos ali. E por quê? Porque ainda não doeu o suficiente para fazer a gente se mover. Ainda não sangrou o suficiente. E eu olho para essa história e eu percebo o quanto a nossa desobediência pode nos desviar
dos Sim. planos que Deus tem para a vida da gente. Às vezes a gente está em locais errados por responsabilidade única e exclusivamente nossa. E eu vejo que é uma tendência do ser humano. Ele só sai do local da dor quando a dor de permanecer for maior do que o medo de ir embora. É uma tendência do ser humano. E às vezes Deus vai permitir que o prego afunde mais ainda, só para te obrigar a levantar e ir embora. Então talvez isso que você chama de sofrimento seja Deus agindo para te tirar do local do qual você jamais sairia se estivesse tudo bem. Cara, ou seja, isso abre aqui um espaço pra gente dizer, você vai precisar sangrar mais quanto? Exatamente. Jung dizia isso. Até que a dor seja maior do que o medo de mudar, a pessoa não muda. E realmente, às vezes a gente precisa sangrar tudo que tem que sangrar antes de ter coragem, na verdade, para ter coragem de levantar e viver e ir atrás do que é nosso e largar aquilo que não nos pertence. E sair definitivamente Isso sim, vale pra tudo, tá? Vale pra relacionamento, pra pessoas, pra amizades. Exatamente, vale pra tudo na vida. Às vezes aquela pessoa ainda não te feriu o suficiente. Quando te feriu o suficiente, você levanta e sai daquele relacionamento. Às vezes aquela empresa ainda não sugou tudo de você. Às vezes você ainda não foi humilhado o suficiente. Quando for, você vai levantar e procurar algo melhor pra sua vida. Quando isso acontecer, você imediatamente sai. A questão às vezes o seu limiar, infelizmente, é alto demais, né? Às vezes você aguenta ser humilhado demais, aguenta ser machucado demais até mudar. Exato. Tem uma foto também que mostra uma menina, né, não querendo largar um urso de pelúcia. Sim. Você já viu essa? E ela tá com um ursinho, só que o que Deus tem são Sim. mil ursos pra ela. Um gigante, né? Um gigante. Qual a importância da gente também entender que os planos de Deus, eles sempre vão nos trazer alegria, não vão nos trazer dor, para que isso nos auxilie nesse processo de deixar aquilo que nos fere? A Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Yes. Então, tudo o que não fizer parte do seu propósito e estiver na sua vida vai te machucar até você entender que não é de Deus para sua vida. Eu digo isso porque eu passei muito tempo investindo nos meus próprios planos. E tudo que eu consegui com isso foi um laudo de depressão. E hoje que eu estou vivendo os planos de Deus, a minha vida tem prosperado de uma forma inacreditável. Eu jamais imaginei estar trabalhando com internet, estar pregando, estar falando sobre relacionamentos. Mas Deus colocou isso no meu caminho. Eu poderia recusar, porque eu tenho um livre-arbítrio. Mas eu resolvi aceitar, porque mesmo sem ter vivido nem mesmo 1% do que Deus tem pra mim, eu já entendi que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por quê? Porque hoje eu tenho paz. E isso pra mim já é suficiente para que eu saiba que estou no caminho certo, porque a Bíblia diz, seja paz o árbitro do teu coração. Então, se tem paz, Deus está ali, porque a paz que excede todo o entendimento, só Deus pode dar. Você tá ali, sofrendo, sendo humilhado, tá machucando, mas você tem paz. Como assim eu tenho paz, Verena, se tá doendo, tá machucando? Então, mas a Bíblia não diz que excede todo o entendimento? Se excede todo o entendimento é porque não vai fazer sentido mesmo. Não adianta a gente querer procurar sentido em coisas que são sobrenaturais. Então, às vezes, um dos maiores sinais de que Deus está no barco é justamente tem tempestade, o barco tá quase quebrando, as ondas estão vindo, tá tudo escuro, tem trovão, mas você tem paz. Como assim? Não era para ter paz. Era para você estar sucumbindo ao medo, sucumbindo à depressão, ao desespero. Mas tem paz porque Deus está lá. Em um momento ele vai mandar as ondas se acalmarem. E essa paz que excede todo o entendimento aparece justamente em situações nas quais você não vai conseguir enxergar a lógica que está por trás daquela paz. Justamente porque não era para você ter paz, era para você ter sucumbido. Então, viva os planos de Deus. Porque o que é pra gente, da parte de Deus, vai trazer
paz, vai trazer prosperidade, mesmo que esses planos sejam precedidos por guerras e lutas. Enquanto que as nossas vontades, por mais que possam trazer, num primeiro momento, prazer, por mais que possam trazer um retorno mais rapidamente, lá na frente vai cobrar um preço. E esse preço costuma ser um preço muito caro, né? É o preço da desobediência. E o preço da primeira desobediência foi a queda do homem, né? Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.